Muito bem, estamos começando mais um Semana Esportes aqui pela TV Semana, para você com muitos assuntos hoje voltados para os assuntos que repercutem no cenário nacional, né? Hoje vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, teve uma rodada completa na noite desta terça-feira. Vamos destacar os jogos aqui, falar da vitória do América Mineiro, que está se recuperando da competição. Vamos falar também dos preparativos dos times mineiros para mais uma rodada da Série A do Brasileirão, né? Cruzeiro se prepara para enfrentar o Corinthians na noite de hoje, o Atlético se prepara para enfrentar o Fluminense, né? As duas equipes mineiras, portanto, estarão em campo nesse meio de semana e nós vamos destacar aqui. E outros assuntos de destaque, como a seleção brasileira, que também se prepara só para enfrentar a Argentina, no amistoso que acontece no próximo final de semana, no sábado, lá em Pequim, na capital da China. Enfim, muitos assuntos para você e convido a você a ficar ligado conosco durante a próxima hora, que traremos aí todos os detalhes que movimentam o cenário esportivo no Brasil e no mundo para você. Mais uma vez conosco, meu amigo Jorginho. Tudo bem, Jorginho? Um abraço, né, Léo? Tudo tranquilo, né? O programa hoje está tudo azul, tudo diferente, né? Eu acho que foi por causa daquele problema que teve ontem no programa A Hora do Carraro, que teve um azul lá comandando o programa. Ixi. Hoje nós estamos, ó, que coisa, todo azul. Mas é um probleminha técnico que está acontecendo aqui. Daqui a pouco está tudo ajustado, nós vamos voltar para aquela cor natural, né? Não é isso aí, André? Ô, Jorginho, André, eu acredito o seguinte, que devido a esse problema técnico e a gente está com esse fundo azul, como você está dizendo, o André é só alegria, só felicidade, né? Porque na vida do André está tudo azul, né? Afinal, o azul, que é o grande Cruzeiro, é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Está caminhando a passos largos para mais uma conquista nacional, e o André é só alegria, só felicidade, pronto para mais uma rodada, inclusive, né, André? Eu acho que isso aí é uma homenagem ao André, porque o time dele está em primeiro lugar, um ano e tanto aí, liderando, né? Eu acho que o rapaz lá, o diretor do programa lá é cruzeirense, só pode, não tem... Aí, Sérgio. Colocou tudo azul, ué. Se você é cruzeirense, Sérgio, que seja feliz. Um abraço. Bom, primeiramente aí, bom dia, né? O pessoal aí de casa já preparando aquele prato com aquela fumacinha, né? Calorosa, Fala né? assim, logo com a barriguinha dó. E a gente aqui apresentando o Semana do Esporte. Essa quarta-feira aí, com esse tempo meio doido, né? Hora faz frio, hora faz calor. E aí, vamos, que hoje tem uma rodada quentíssima aí do brasileiro aí. Ô, coisa boa. Bom, enquanto a rodada da Série A não chega, vamos dar destaque à rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A 28ª rodada, né, foi realizada na noite dessa terça-feira. A bola rolou aí pelos 4 cantos do Brasil e nós tivemos muitos jogos realizados aí nesse final de semana pela segunda divisão do Brasileirão. Vamos fazer o seguinte, vou confirmar os resultados aqui do Brasileirão, né, para a gente trazer também alguns gols da competição e repercutir essa rodada da Série B. O Bragantino, e a gente, portanto, traz as informações sobre essa rodada. A produção puder colocar para a gente aí, ó. Bragantino perdeu em casa para o Vila Nova de Goiás, né, Jorge? Por 2-1. Jogo aí sim, na Bia Bichedi, está vendo novamente na tela. Nós tivemos Paraná e Oeste de Itápolis, o jogo ficou empatado em 0-0. O estádio Durival de Brito foi o local dessa partida. Náutico 1, América Mineiro 4. Já a gente traz os gols desse jogo, lá na Arena Pernambuco, jogo realizado na terça-feira à noite, né? O América se recuperando, portanto, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ceará 1, Sampaio Corrêa 1, lá no Castelão, no estádio do Ceará, estádio de Copa do Mundo, né? Atlético de Goiás e Casa empataram em 0-0 no estádio Serra Dourada, em Goiânia. E o Betim Esporte Clube enfrentou a Ponte Preta. Betim e Ponte Preta jogaram no estádio municipal de Varginha e a Ponte levou a melhor. A Ponte venceu por 1-0 e com isso é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente traz os gols desse jogo, o gol desse jogo, já que é um gol só, né? Daqui a pouco na sequência aqui do nosso programa. Portuguesa 0, Vasco da Gama 1, no estádio do Canindé em São Paulo. O Vasco se recuperando também, né? E agora ocupando uma posição de mais destaque na tabela de classificação da Série B do Brasileirão. Vasco da Gama agora é o segundo colocado com 51 pontos. Você está vendo na tela ali também a classificação. E a gente tem, além desse jogo do Vasco, a vitória vascaína sobre a Ponte, o Luverdense vencendo por 2-1 o América do Rio Grande do Norte. Pois é, Luverdense 2, América do Rio Grande do Norte 1. E esse jogo foi realizado no estádio
Passo das Imãs, né? E houve então essa vitória do Luverdense. E o Joinville Esporte Clube empatou em 1-1 com o Santa Cruz na Arena Joinville, e ABC 2, Avaí 1, jogo realizado no Frasqueirão. Portanto, a classificação está na tela para você ver. Ponte Preta, 53 pontos, portanto, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco, segundo colocado, com 51. Avaí, terceiro colocado, com 49. E na quarta posição, o Joinville, com 48 pontos ganhos, né? Na zona de rebaixamento do Brasileirão da Série B, América de Natal 29, Icasa 28, Vila Nova 23 e Portuguesa na lanterninha com 21 pontos. Vamos fazer o seguinte, bota na tela pra gente aí a nossa produção, né, os gols, o gol da Ponte Preta sobre o Boa Esporte. O jogo foi lá em Varginha, como nós já dissemos, e a Ponte acabou vencendo fora de casa e com isso assegurando a primeira colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão. Com sorte de líder, a Ponte segurou a ponta da Série B e afastou o Boa Esporte Clube do G4. Olha o gol aí, ó, marcado pelo William Magrão, foi um gol contra, e o gol contra do William deu a quinta vitória consecutiva fora de casa, a Macaca cada vez mais líder, e complicou a vida dos mineiros na luta pelo acesso. Mais uma vez eu vou para você, na tela, a finalização. A bola tocou no goleiro, bateu no William Magrão e acabou indo para as redes. Final de partida, Boa Esporte 0, repito, em Varginha, Ponte Preta 1, e a Ponte então assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aproveitar o embalo aqui para trazer também o gol que deu a vitória ao Vasco da Gama sobre a Portuguesa. A partida entre Vasco e Portuguesa foi realizada no estádio Canindé, né, no estádio do Canindé em São Paulo. O mando, logicamente, era da Lusa, mas a equipe Cruz Maltina foi a São Paulo e acabou conseguindo a vitória. 1 para o Vasco da Gama, 0 para a Portuguesa, e a Luzinha, então, acabou se complicando, né, na tabela de classificação. A Luzinha, que é a última colocada, gente, da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Douglas desencantou. E o jogo, Sérgio, é Portuguesa e Santos, a nossa produção, ou melhor, Portuguesa e Vasco, a nossa produção aí. Isso, mas é Portuguesa e Vasco, 1-0 para o Vasco. Se tiver condição de colocar agora, a gente coloca na sequência, não tem problema. Camisa 10, que é o Douglas, marcou o primeiro gol com a bola rolando, Serginho, Jorginho, em 2014. Foi o primeiro gol do Douglas. Eu fico imaginando um atacante que vive de gols e não consegue marcá-los, né? Então, foi o primeiro gol com a bola rolando em 2014 do Douglas, e este gol garantiu o fim do jejum do jogador Cruz Maltino, né? E, inclusive, a Lusa caiu para a lanterna da competição, e a Lusa, que ano passado lutou, se esforçou, reclamou de ter perdido o tapetão direito de ficar na Série A, acabou agora se complicando de vez na Série B, e uma situação aí que faz com que a gente creia que ela corre sérios riscos de ser rebaixada, inclusive para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que seria o fim, né, Jorginho? A Lusa, né, é um clube de tradição, né, não só em São Paulo, como no futebol brasileiro, mas tem uma semelhança com o América Mineiro. A questão maior é torcida, né? Os torcedores são poucos, não tem patrocinadores, né, que investem, né? A questão, sem dinheiro não se faz boas equipes, e a Lusa tentando aí ver se não rebaixe, né, para a terceira divisão do Brasileiro. Contratou o Wagner Benazzi, que é um treinador, você está entendendo, que é motivador, que tem costume de pegar as equipes em situações difíceis e trazer para o topo. E o Wagner, já me parece, já vai para a terceira ou a quarta partida, não consegue fazer com que a Lusa vença. E eu estive vendo esse jogo ontem, Vasco e Lusa. O Vasco fez até um bom primeiro tempo. O segundo tempo, o Vasco juntou 10 homens na defesa. E a Lusa jogou no abafo o tempo todo, mas sem qualidade técnica nenhuma. Um time muito fraco tecnicamente, com muita vontade até, mas sem a mínima qualidade técnica necessária para se vencer uma partida. E o Douglas, como você se referiu, jogando num sono danado, numa preguiça danada, um cara que chegou a ser cotado até para a seleção brasileira, né, no seu bom momento do Corinthians, não consegue realizar apresentações também convincentes como um titular de uma grande equipe do futebol brasileiro. Então é a segunda divisão, né, André? O Vasco aí correndo atrás para ver se
se classifica, e eu acredito que o Vasco vai classificar. E a rodada beneficiou também o Vasco, porque o Avaí, né, e o Jeque, né, o Joinville, também empatou, só a Ponte venceu. Então a rodada acabou ajudando também o Vasco. Vamos fazer o seguinte, vamos passar os gols do América aqui, senão não vai dar tempo para a gente destacar neste bloco a vitória do América, que foi uma vitória super importante, né? O América venceu fora de casa, enfrentou o Náutico na Arena Pernambuco e venceu por 4-1. O jogo foi no estádio lá de São Lourenço da Mata, e a gente já está vendo aí os gols na tela, ó. 4 para o América, 1 para o Náutico. Os gols foram do Gilson, que marcou esse gol, que foi o primeiro gol do Coelho, né? A gente está vendo aí, ó, a bola desviou na zaga e foi para as redes. O Gilson foi também o autor do segundo gol do Coelho. Pegou bonito de fora da área, de primeira, a bola entrou forte no canto ali esquerdo do goleiro. 2 para o América Mineiro, 0 para o Náutico. Jogo, repito, na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, portanto, no campo do Náutico, mas o América, com personalidade, acabou chegando forte fora de casa. Esse terceiro gol aí, belíssimo gol, marcado pelo Renan Oliveira, né, ex-jogador do Galo, como muitos atleticanos certamente se recordam, a gente aqui também, né, 3-0 para o América na partida contra o Náutico, e o América chegou ao quarto gol com o Obina, né? O Obina, ao seu estilo, né? A bola passou pelo zagueiro, passou pelo goleiro, foi só empurrar para as redes. 4 para o América, 0 para o Náutico. E aí o Náutico diminuiu no finzinho, né? A gente vai ver já o gol marcado pelo Renato Chaves. Aí o replay do gol do América, finalização do Obina, e agora bola alçada na área, Renato Chaves testou, marcou o gol de honra, e o time mineiro marcou seu quarto gol na quinta finalização da partida e alcançou 5 jogos sem derrota. Já o Alvirrubro vê sua recuperação esfriar. Portanto, América 4-1 sobre o Náutico. André, você não falou no jogo anterior, fala agora. Na verdade é o seguinte, a segunda divisão foi considerada, e é realmente a mais complicada, a mais difícil segunda divisão nos últimos anos. Os altos e baixos de algumas equipes estão dando essa emoção aí na classificação entre os 4 primeiros colocados. Agora, né, se tratando do Vasco, que ontem conseguiu um bom resultado, do próprio América, né, do nosso estado aqui, do nosso amigo Iapo, que está feliz da vida, o Rabalho lá de Belo Horizonte também está feliz da vida, a gente torce para esses times aí, volta para a primeira divisão, porque ficar no segundo não é o lugar que se merece. Bom, eu fico assim, às vezes sem entender algumas coisas, o Ceará, né, goleiro de 5, de 4, pega uma cerquinha podre, como diz o Jorginho, empate dentro de casa de 1-1. Então, a prova que a segunda divisão está muito difícil esse ano, realmente. Ô, Jorginho, no próximo bloco você comenta sobre essa vitória do América, o nosso tempo já está esgotado, e aí a gente faz o intervalo, destaca os preparativos da seleção brasileira para enfrentar a Argentina no próximo sábado, né, no final de semana, lá em Pequim, capital chinesa, e o Jorginho vai dar a opinião dele sobre essa vitória do América, hein? Brilhante vitória do Coelho, que recuperou os 15 pontos dos 21, ou 15 dos 21 que havia perdido pelo fato de ter escalado de jogador regular. O STJD tirou os pontos, o América entrou com recurso, recuperou 15 dos 21 pontos, e agora ganhou um novo ânimo, né, para participar aí da sequência da segunda divisão. Vamos então fazer esse intervalo, na sequência, seleção brasileira. Eu tenho também aqui um recado para o André, tá? Tem um recado do Charley para o André aqui. Depois do intervalo. Charley! A gente traz aí esses recados. Me ajuda aí, meu amigo. E mais informações sobre o esporte para você ligado aqui no Semana Esporte. Até já.